Bom, pessoal, então, como o professor Denis falou ainda há pouco, né, vocês estão aqui para ouvir os palestrantes, né? Mas a apresentação aqui é importante para vocês conhecerem aqui qual é o objetivo, né, da nossa jornada, né? Conhecer um pouco do que a gente vai falar aí nesses 3 dias. Eu deixei a apresentação do professor Daniel para o final, até porque ele vai começar a palestra dele aqui agora, né? Então, esse é o professor Daniel, grande amigo nosso, grande colaborador, foi coordenador aqui do nosso curso, né? Os cursos aqui de TI da Unigran Rio, né? Hoje ele atua aqui em outro departamento, ele vai falar um pouquinho aí sobre a experiência dele, né? Então, pessoal, fiquem aí com o professor Daniel, vocês estão em boas mãos, excelente palestra. Quando acabar do Daniel, eu volto com a minha aqui, tá bom, pessoal? Professor Daniel, por favor. E aí, gente, estão me ouvindo aí? Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Todos bem? Sim, perfeito. Quanto tempo aí? Quanto tempo essa galera? Vamos lá, vamos compartilhar aqui minha tela, porque a gente trouxe aqui um caminho para a gente... Ok. Só me dá um ok se está chegando aí para vocês, por favor, Anderson. Assim. Ok. E aí, gente, tudo bem com vocês aí? Todos bem? Boa noite para todo mundo. Todos bem? Vou ficar olhando aqui para 2 lugares, porque eu estou também com... Quero acompanhar um pouquinho o chat, vendo como é que vocês estão. Faz tempo que eu não consigo interagir com essa turma toda aí, né? Aí. Tem até um Vasco aí, é. Acontece, né? Acontece. A live tem dessas, né, Anderson? Live é assim, né? A live tem dessas. E aí, gente? Então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Anderson, professor Denis também, nosso reitor. E em nome de vocês aí, cumprimento também nossos colegas professores, que há algum tempo a gente não tem conseguido interagir, né? E também aqui, deixa eu ver quem está, professor Alexandre, né? O JP, o Miguel, Natália, estava há pouco aqui o Lousada, que eu não vi, deixa eu ver se faltou alguém aqui, que estão aqui na lista, acho que falei todos, hein? Aí temos também alguns colaboradores que vão participar hoje das palestras, né? Então, gente, é isso aí, estamos aqui de volta para conversar com vocês a respeito de metaverso e pensando um pouco em como que isso impacta a vida de vocês aí, de um ponto de vista assim prático, no sentido de vivência no geral e também num sentido um pouco adaptado à TI, né? O professor Anderson me pediu para que a gente fizesse algo mais geral também, para que a gente introduzisse o tema, mas eu também trouxe aqui algumas brincadeiras para a gente saber de vocês, né? Dos nossos alunos também de tecnologia, dos alunos que estão envolvidos com tecnologia, né? Onde que isso se encaixa, né? Vamos lá, eu também não pretendo falar muito, né? Eu gosto de fazer um pouco de interação com os alunos, né? Apesar de ter trazido algo aqui para fazer algo mais expositivo dessa vez, né? Vamos lá, então. Como vocês já viram da apresentação do professor Anderson, me chamo Daniel de Oliveira. Já estive aí, né, nos cursos de TI com vocês, participando, já fizemos algumas bagunças aí, alguns hackathons, né, alguns eventos antes da pandemia, né? No período aí que chegou a pandemia, eu comecei a me envolver em outras áreas da instituição, comecei a apoiar em outros projetos da instituição. E hoje faço parte, né, integro ali o programa de pós-graduação no ensino das ciências, né, onde a gente tem lá um mestrado profissional em ensino das ciências. Então, assim, eu venho de uma vertente muito forte ligada a desenvolvimento de jogos ou de um pouco de entretenimento e um pouco de educação, mas eu também namorei muito, vamos dizer assim, com a parte de simulação, trabalhei muito tempo com a área de logística, né? E hoje fiz todo esse caminho graças aos jogos digitais e cheguei até a educação. E hoje venho desenvolvendo aí alguns jogos, né, alguns produtos educacionais voltados de fato para que a gente ensine através de experiências aí mais imersivas, né? E
tecnologia aplicada ao ensino. Tudo bem? E aí surgiu então essa possibilidade de a gente falar sobre o metaverso, onde vive, do que ele se alimenta, né? Como se reproduzem, as brincadeirinhas que a gente faz, né? Então, preparei aqui o seguinte. Vamos falar de um termo geral primeiro, do que é o metaverso, e depois eu trago um pouquinho mais para a prática do ponto de vista dos alunos, aquilo que é prático de fato, né? Então, como uma agenda que eu preparei aqui, nós vamos fazer uma breve introdução. Vou debater com vocês um pouquinho há quanto tempo existe a ideia do metaverso, que tecnologias que a gente tem envolvidas, né? Que impacto que isso traz no desenvolvimento de novos produtos digitais, né? Estamos falando de metaverso e, nesse caso, estamos conversando sobre algo que é digital e ferramentas e possibilidades, né? O que nós temos aí, quais são as ferramentas para que vocês hoje, depois, né, depois do terminado o evento aqui, completado o evento, vocês já possam começar a desenvolver aplicações no metaverso. Bom, quando a gente fala no metaverso, tá bom, gente? Na verdade, a gente está discutindo, falando de fato, de como as realidades mistas, né? Ou seja, como a realidade virtual, realidade aumentada, né? E a combinação delas como realidades mistas, né? E também combinado com a realidade física que a gente vive, né? Estão mudando os negócios e a sociedade de fato, né? Então, nós estamos vivendo um período onde as tecnologias elas são ubíquas, né? Estão presentes o tempo todo e onde a gente vê o crescimento de vários termos e várias novas possibilidades, como internet das coisas e como agora o metaverso. Isso tudo vem se combinando, né? Convergindo para algo que no futuro vai conversar tudo num mesmo protocolo, numa mesma forma, um mesmo canal de comunicação, vamos dizer assim. Tá bom? Nesse patamar geral, nessa visão geral, a gente tem algumas tecnologias que a gente está falando quando a gente está fazendo referência ao metaverso. Aqui é um termo muito novo, então a gente não tem aquela definição bem certinho do que se trata isso de fato, porque é algo que está crescendo agora, não é novo, é algo que não é novo, mas que está popularizando a forma como ele pode impactar novos negócios e a sociedade, né? Então, nós temos uma mistura de coisas aqui, né? O termo mexe um pouco com multiverso e tal, né? Mas, ou seja, são várias coisas combinadas. E aí eu coloquei aqui, né? Quais são as tecnologias? E vocês já estão vendo elas aí, né? Já estão pensando sobre elas, né? Então, quando a gente está falando de metaverso, a gente está começando a conversar sobre como a combinação de várias tecnologias convergem para mudar a forma como a sociedade interage e faz negócios. E aqui, quando eu falo em negócios, eu também não estou falando só do ponto de vista comercial, né? Estou falando do ponto de vista de interações sociais também, né? Certo? E, ou seja, nós estamos falando aqui de combinadas realidades digitais. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, realidades mistas, né? Então, nós temos a própria realidade, né? A nossa realidade, mas a web, né? Então, coloquei a web como uma outra possibilidade de realidade, né? Nós já navegamos na internet, né? Nós já andamos na internet, já passeamos pela internet. Então, nós já existimos na internet como um espaço de realidade, né? Coisas já existem na internet. Seguindo essa vertente, nós temos a realidade virtual e também a realidade aumentada, que tem aí tem crescido bastante, principalmente aí nas áreas educacionais e de treinamento também, né? Já que estamos também estamos falando aqui dentro do ambiente educacional, né? Bom, junto a essas realidades, nós temos as redes sociais digitais. Então, a interação de pessoas, a forma como as pessoas interagem dentro do ponto de vista social,
mas dentro do viés digital, ou seja, como as pessoas interagem no digital das diversas formas. E hoje a gente já vive em função, muitas vezes, das redes sociais, né? Negócios são feitos hoje em dia em cima das redes sociais. Então, nós já temos aqui algo que já impactou a forma como a sociedade trata novos negócios e como a sociedade trata novas formas de negócios, né, entre os seres humanos. Né? Bom, e a gente vê o crescimento da blockchain, ou da tecnologia de blockchain, que são as redes aí descentralizadas e distribuídas, as chamadas redes peer-to-peer, né, ponto a ponto, par a par, a gente pode dizer, né? Ou seja, quando a gente fala em metaverso, nós estamos discutindo tecnologias que combinadas, né, estão mudando a sociedade, a forma como a sociedade, né, como os seres humanos estão tratando seus negócios, seus bens e suas interações sociais. E aí as tecnologias são blockchain, as redes sociais e as realidades mistas. Tudo bem? Ok? Certo? Então, dentro desse ponto de vista, né, fiz aqui uma introdução breve, assim, mais para tentar definir, né, para fechar um pouquinho assim, o que eu quero dizer com metaverso, ou o que eu vou tratar daqui por diante como metaverso com vocês. Alguém, obviamente, pode divergir de mim, né? Eu posso ter esquecido alguma tecnologia que está emergente, que eu não coloquei aqui, certo? Mas o metaverso, dentro desse contexto que a gente vai discutir hoje, né, nós criamos aqui uma borda, digamos assim, para pelo menos a gente conseguir debater a respeito. Né? Tá bom? Então, dentro desse viés que eu coloquei para vocês aqui, eu quero provocá-los um pouquinho. Aí eu trouxe aqui um QR Code. Por favor, aí, escaneiem esse QR Code aí com o telefone de vocês. Se não, entrem nesse endereço aqui. Vou colocar aí no chat também. Tá? E eu tenho lá uma perguntinha, né, para vocês. Se o metaverso vai durar ou ele é só modinha? Por que eu estou fazendo essa pergunta, tá? Recentemente eu fui provocado pelos alunos se o metaverso ia durar, se o metaverso não era algo que está aí só para né, a gente debater e de repente não dá em nada. Né? Como muitas coisas acontecem na tecnologia, né? Como muitas coisas elas vêm, elas ganham, tem um boom e de repente elas não dão em nada. Mas aí vem essa questão, eu devolvo a questão, tá? Então, escaneiem o código aqui, por favor, ó, o telefone de vocês e respondam lá, por favor. Tá? Ó, já estou colocando aqui para ver, né? Para a gente ver a opinião de vocês, tá? Vamos lá, ó, temos 63 respondentes, nós temos aí ó, mais de 250 pessoas. Vamos lá, gente. Deixa eu pôr de novo o link aí. Colocando o link no chat de novo. Por favor. E estou colocando aqui o QR Code. Ou vocês podem entrar aqui, né? www.menti.com e digitar esse código aqui. 8477-0378. Respondendo, por favor. Deixa eu conferir lá. Ó, 93. Vamos lá, não chegamos na metade ainda. Vamos lá, gente, vamos lá. Respondam aí o que vocês acham. Tem 3 opções lá, né? Para vocês falarem, sei do que se trata, tudo bem, né? A gente não está expondo ninguém aqui. E aí vocês vão dizer se é só modinha, será o futuro, ou vocês podem dizer, não sei do que se trata, estou aqui para aprender, né? Vamos lá. Mais 5 aí, mais 5. Valeu, gente que está respondendo, obrigado. Estou vendo aqui o pessoal colocando.
Ó, Eleutério tá aí, ó. Meus alunos do mestrado, meus orientandos do mestrado também estão por aí, hein? Valeu. Divulgamos para os alunos, né? Aí, ó, 112, tá bom já. Tá bom, 112 tá bom. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tomar uma aguinha. Obrigado aí, gente, pelo voto. Bom, tá compartilhando aí na tela com vocês. Tá compartilhando aí. Bom, né? Podem ir votando ainda, tudo bem, não tem problema, porque já temos aqui uma tendência, né? É notável aqui a tendência. Temos aí uma grande maioria dos nossos participantes aqui conhecendo sobre o assunto e falando que ele será o futuro. Ok? Uma grande, né? Toda essa região aqui, ó, amarela aqui que ficou embaixo aqui, né? Toda essa região aqui são pessoas dizendo que será o futuro. Né? Ok. Né? Imagino que esses colegas aqui, então, estão conhecendo já sobre o assunto. Mas nós temos aqui também um pessoal, pouca gente aqui, dizendo que é só modinha. Né? Alguns aqui, ó, alguns colocando que é só modinha, faz parte. Né? É aquela discussão que sempre nos traz. Né? E temos aqui, dos votantes, 12 pessoas aqui, né? Que estão aqui para conhecer sobre o assunto, né? Então, ou seja, participaram, não se absteram de opinar sobre se é modinha ou se é o futuro, porque quer descobrir, né? Ok? Bom, será que é só modinha ou será que é o futuro? Eis a questão, né? Eis a questão. Ok, gente, obrigado aí por participarem. Ó, mais gente está votando modinha aqui, hein? Mais gente colocando modinha, mais gente colocando modinha. Ó, temos um comentário no chat ali dizendo que tem uma desvantagem, não ser muito acessível. Ok, não estou dizendo que ela é né? Nós temos aí vantagens e desvantagens de fato de uma tecnologia emergente. Então, ok, ó, tivemos 121 pessoas, empate aqui em colegas que não sabem do que se trata. Ó, Elias Barbosa disse que vai demorar muito para estabelecer essa tecnologia. Aí vem um será? Será? Bom, por que eu pedi para que vocês fizessem essa participação? Na verdade, eu trouxe aqui uma reflexão agora sobre o que a gente quer dizer com isso tudo, né? Sobre o que é o metaverso. E aí eu trouxe aqui uma questão assim, de como o metaverso foi no passado e como o metaverso é hoje. Então eu vou fazer fiz uma linha do tempo aqui, ó, para a gente analisar como era o metaverso no passado e depois eu mostrar para vocês o que é o metaverso hoje. Bom, já dá para ver que a ideia de metaverso, ou a ideia sobre o metaverso, ela não é nova. Ela não é nova. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meio escondidinho assim, ó, só para a gente fazer uma brincadeira e ficar bom de ler também aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo passar bem aqui. Ok. Bom, na nossa definição inicial, que a gente colocou sobre o metaverso, nós falamos ali nas relações entre algumas tecnologias, como que elas impactam o ser humano. Né? Uma delas são as realidades virtuais, realidades mistas, né? Que se traduzem como a possibilidade de o ser humano se expressar em 3 dimensões, né? Por exemplo, começando nesse patamar. Então, assim, o ser humano ele já vem pensando na possibilidade de se expressar em 3 dimensões desde 1838, né? Década de 40, década de 30 e 40, o ser humano já vinha pensando em como se expressar em 3 dimensões. Já existia fotografia, e vocês podem ver aqui, se eu aproximar bem, né, que nós já tínhamos aqui uma tecnologia sendo concebida muito parecida com o que você já deve ter visto em alguma lojinha, né, em
alguma lojinha aí de produtos eletrônicos, né? Aqui embaixo, certo? Ó, nós temos aqui uma ideia de um óculos aqui, né? Um óculos VR aqui, né? Já temos aqui algumas ideias disso, né? Então, ou seja, a fotografia já existia, né? E houve, nessa época, em 1938, a criação da estereoscopia, né? Ou seja, uma técnica aqui que faz a fusão de duas imagens de um mesmo objeto que vai inferir sensação de relevo e profundidade, né? Bom, aqui a gente já dá um salto maior, né? Já dá um grande salto aqui, onde a gente vê a questão das realidades virtuais surgindo mais no contexto de realidade virtual, né? Então, em 1956 foi criado essa máquina que vocês estão vendo aqui, ó, que é, né, definida como a primeira máquina de realidade virtual da história do ser humano, né? Sensorama era o nome desse equipamento. Certo? Tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma propaganda. Tá aqui, ó, uma patente, a patente do Sensorama, certo? Patenteada, né? E o que ele prometia? 3D, visão ampla, né? Visão 180, movimento, cor, som estéreo, aromas, vento e vibrações. Então, vejam bem que essa ideia de algo que é virtual, mas está conectado com o físico, já existe há muito tempo. Inclusive já com essa vontade assim de fazer com que o ser humano sinta aquele ambiente por completo, com aroma, vento, vibração, né? Imagine, certo? Imagine um equipamento desse, né? Então tá aí, ó, 1956, a primeira máquina de realidade virtual inventada pelo ser humano. Bom, aí vemos aqui, avançando um pouquinho, 1982, né? Esse é o ano que eu nasci, por exemplo. Aqui nós temos uma visão de futuro. Então é aqui que é cunhado a primeira vez o termo metaverso. E, obviamente, como muitas coisas tecnológicas, muitas coisas que a gente vislumbra no futuro vêm da ficção, vêm de histórias fictícias, né? Então, tá aí, Snow Crash é o nome de um livro, né? Neil Stephenson, nome do autor desse livro, que foi então aí o pessoa que cunhou e usou a primeira vez a ideia de metaverso como algo onde o ser humano vive e interage, né? Então, ou seja, a ideia de metaverso de fato surgiu em 1982, ok? O que eu mostrei até aqui, né, os primórdios do 3D, a primeira máquina de realidade virtual, vem para, obviamente, né, inspirar essa pessoa que criou essa ficção, essa obra de ficção, a enxergar, então, algo muito além do tempo dele, que se chama metaverso, né? Então, aqui a gente tem cunhado a primeira vez o termo metaverso, né? Ou seja, não é nada novo metaverso, se a gente for parar para pensar do ponto de vista científico de criação, né? Bom, os anos 90, aí nós começamos a misturar todas as tecnologias que a gente combina para formar o metaverso. Então nós temos aqui a onda da internet nos anos 90, aí depois redes sociais em 2003 e 2004, onde surgem aqui o Skype e o Facebook, né? São redes que foram amplamente utilizadas, né? E que hoje ou ainda estão aí, no caso do Facebook, ou o Skype, que seguiu outro caminho, né? Nós tínhamos outras redes sociais, né, gente? Eu coloquei aqui aquelas que foram mais relevantes para a época, que impactaram efetivamente a sociedade do ponto de vista também de negócios, né? Aí já dei mais um salto aqui também para 2008, então o nascimento do Bitcoin, né, onde entram as moedas digitais, e aqui a ideia de blockchain, então já existe também há um bom tempo. Eu não vou adentrar muito aos conceitos de blockchain,
não adentrar no próximo assunto, né, na próxima palestra. Aqui também tem os óculos VR, né, 2015, aí a gente tem alguns equipamentos que foram lançados, né, alguns até bem acessíveis, como o Cardboard da Google, né, mas também alguns mais complexos, como o Gear VR, né, alguns também da Microsoft e tal. Mas assim, a ideia do óculos virtual também não é tão nova, né? Nós já tínhamos outros óculos, como vocês viram lá, né, na primeira que nós mostramos aqui, né, a primeira invenção aqui, estereoscopia, né? A partir daqui já houveram outros óculos que dão a noção de realidade virtual, né, ou de 3D. Mas que não foram tão relevantes, né? Então não coloquei todos aqui. Coloquei alguns pontos mais principais. E aí nós tivemos aqui a grande evolução das realidades aumentadas. Então, quando o conceito de realidade aumentada aqui ficou popular, né? Em 2016, com o lançamento do Pokémon Go, que eu sei que todo mundo jogou. Não adianta falar que não. Bom, gente, eu não quis abraçar tudo que podia trazer em relação à evolução até a gente ter a ideia do que é hoje, né, a ideia de que é o metaverso hoje, concebido aí de forma popular e que a gente está debatendo aqui hoje, né? No entanto, algumas coisas não foram citadas aqui, né? Não citei alguns jogos, por exemplo, não citei o Second Life, por exemplo, que já foi uma evolução da interação humana através de realidade virtual. Outra aplicação que foi muito popular foi o Habbo Hotel. Vocês devem ter jogado muito Habbo Hotel. Um outro que hoje em dia é considerado e rivaliza junto com o Facebook, tá? Na ideia do metaverso, existe uma empresa de jogos hoje que rivaliza com o Facebook na ideia do metaverso. E se chama Roblox, né? A empresa Roblox, ela tenta abarcar junto com o Facebook, né, a liderança no contexto de metaverso ou de entretenimento dentro do metaverso, né? Ok? Qual é a diferença do Roblox para outras tecnologias, como foi o Habbo Hotel e outras, e o Second Life, né? O Roblox hoje ele permite que você crie coisas lá dentro, permite que você negocie, troque, né? Ou seja, ele praticamente te permite ter uma vida lá dentro com itens que você produz, que você comercializa, se você quiser, que você troca, né? Ou seja, permite interação social e trocas sociais fora do mundo físico, numa realidade virtual. Então, ultimamente, eu estou muito ligado ao Roblox, por conta aí de algumas ferramentas que a gente anda desenvolvendo do ponto de vista educacional junto com o Roblox. Ok, fizemos uma volta toda para deixar bem claro o seguinte, né? Ó, nós tivemos aqui 100 pessoas falando sobre o futuro, né? Mas será que o metaverso já não é o presente? Hein? Será que vocês aí vocês já não têm um equipamento que é só de vocês? Lá no Fortnite, por exemplo. Você já não tem um personagem que é só de vocês. Você já não tem algo que representa vocês e que vocês conseguem viver uma vida social efetivamente, fazer aquilo que a gente faz socialmente também no mundo virtual, né? O CS, por exemplo. O CS, não é? A gente tem armas, equipamentos no CS que você calcula o valor dele pela quantidade de uso que ele teve, né? Ô, Leonardo, eu vi aqui, eu falei do Second Life, né? Certo? Aí mais alguém falando GTA V também, ok. GTA RP, tudo bem. Mas o GTA ainda não é um lugar que você consegue criar. Ainda. Você cria algo, né? Então é o que difere, né, as outras tendências. Ou seja,
Será que não é o futuro o metaverso? Enfim, a gente já pode estar vivendo o metaverso há algum tempo e a gente não sabe. A questão de é só modinha? Enfim, se faz parte do nosso presente, talvez, né? Talvez, né? Não seja só modinha. Mas eu não trouxe argumento suficiente para dizer se é modinha ou não, ainda. Bom, definições básicas aqui, né? Definições básicas, então, de um metaverso agora que a gente criou um arcabouço, né? Já sabe de onde vem toda essa conversa de metaverso e definiu um contexto para ele, né? Então agora a gente já pode dizer uma definição específica para isso, certo? Então aqui, vejam bem, um espaço virtual 3D persistente, certo? Que ele existe o tempo todo, né? Ele não, né? Ele é algo semelhante ao mundo real, né? Ele está lá, é persistente, ele se mantém o tempo todo funcionando, compartilhado, né? E vinculado ao universo que a gente percebe, virtual percebido, né? Então a gente interage lá dentro, usa equipamentos, adquire itens, faz transações com pessoas, né, e outros tipos de robôs, certo? E percebe e vivencia essa nova forma de negócio. E também eu posso colocar que é um mundo digital de interação social, de exploração e criação. Então, assim, nós já vimos que quando a gente fala de metaverso, a gente está tentando falar de várias realidades mistas que impactam a sociedade, o ser humano. Impactam como o ser humano trata suas novas relações sociais e de negócio. Então, a gente de fato está falando de um mundo virtual, 3D, certo? A gente está falando de algo que vai além do 2D, né? Então é algo 3D efetivamente, o que não impede de ser 2D, né? Então aqui eu posso estar sendo muito rígido na definição, né? Mas é um espaço virtual persistente que a gente compartilha, ou seja, temos vários de nós interagindo lá, né? E ele permite interação social, permite explorar lugares, conhecer lugares e, né? E permite que eu faça transações, adquira coisas e crie coisas também para trocar com as pessoas, né? Aí coloquei mais alguns pontos aqui, né, para a gente ter isso ficar na mente de vocês, né? Então, o metaverso veio da evolução de experiências digitais imersivas. Isso vai ser cada vez mais comum, né? Certo? Já é possível hoje você verificar uma roupa sem que você vá até a loja, né? Você já consegue comprar tênis sem precisar ir à loja provar o tênis, não é? Então, conectando o mundo real e o virtual, né? Ou seja, você consegue viver no virtual como você vive no mundo real, e ações que você tem no virtual impactam no teu mundo real e assim por diante, né? Por exemplo, se você compra, adquire algum item, né? Se você faz uma reunião de negócio, se você participa de uma aula online, de uma aula virtual, isso está impactando o teu mundo real. E aqui é algo que o que tem mais favorecido o crescimento da ideia de metaverso são as trocas utilizando moedas digitais ou os chamados contratos inteligentes. E aí, claro, eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos, né? Porque o objetivo de fato é a gente falar aqui, ó, sobre algumas possibilidades que a gente tem se falado muito, né? E umas talvez nem tanto, né? Então, ó, quais são as possibilidades aqui? Finanças, aqui vocês já viram falar de Bitcoin, impossível alguém não conhecer Bitcoin, né? Mas hoje nós temos o crescimento de uma outra moeda que não é só uma moeda, mas que é uma plataforma de blockchain, que é o Ethereum, né? Então o Ethereum tem a sua moeda digital, assim como o Bitcoin, né? Mas ele é uma plataforma também que permite você criar contratos inteligentes ou desenvolver suas próprias aplicações no mundo do blockchain, né? Não sei se o Anderson depois vai entrar um pouco nesse contexto, né? Então, vou deixar um pouco mais aberto um pouco essa ideia. Depois eu só vou dizer como que a gente pode usá-la para desenvolver, né?
Aí, claro que cultura e entretenimento, como várias coisas tecnológicas, né, a cultura e o entretenimento sempre ganham viés, espaço, né? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Ó. O próprio Roblox é um exemplo que está crescendo, né? Mas aí eu quis trazer algo que é diferente, né? Então, temos aqui uma outra plataforma, né? Que permite que vocês criem avatares, personagens e façam transações, né? Dentre outros vários, né? Dentre outros vários, né? E aqui dentro com a ideia de NFTs também, né? Então nós temos aqui um jogo de cartas, né? De cartas colecionáveis, vamos dizer assim, né? Então esse jogo aqui permite que a gente adquira um baralho desses colecionáveis como Magic, né? Ou outros jogos semelhantes assim, e você depois pode trocar suas cartas, né? Como se fosse um álbum de figurinhas, né? Ó, vou entrar aqui só para mostrar. Então, como se fosse um álbum de figurinhas, né? Ó. Então, temos aqui, ó, várias cartas colecionáveis que você pode usar no jogo, mas que você também está colecionando ela. Está aqui o valor dela em Ethereum, ó, né? O valor dela no Ethereum. E temos aqui, então, né, várias cartas aqui que são vendidas pelos próprios, né, pelas próprias usuários do jogo. Né? Dentre vários outros que vocês viram aí, e aí se eu for dar muitos exemplos aqui, eu vou entrar na ideia de NFT, eu vou atrapalhar um pouco meus colegas, então eu vou manter aqui em outras possibilidades, né? Obviamente que jogos vão ser os mais populares para vocês, mas nós temos outras áreas demandando soluções, e uma delas é a área da saúde, né? Vocês sabem que a mantenedora da Unigran Rio foca muito na área da questão da saúde. Então, tá aqui algumas ideias que de repente podem levar vocês a terem oportunidades dentro da própria companhia, por assim dizer, né? Então, por exemplo, como o metaverso aqui, ó, o metaverso ela vai impactar a forma como a gente pode, como os pacientes serão tratados, né? Nós já temos hoje as consultas online, né? Consultas por telemedicina, mas isso vai ampliar muitas possibilidades, né? Isso ainda vai crescer muito e o metaverso aqui tem crescido muito e também no ensino, né, de saúde, porque imagine você, vocês como são da área de tecnologia, às vezes não se dão muito não entram muito na área de saúde para entender que, por exemplo, o curso de saúde precisa ter lá uma peça cadavérica, por exemplo. Você sabe o que é uma peça cadavérica? É o cadáver lá que fica, né? E as pessoas vão lá e manipulam aquele cadáver e tudo mais, né? E aquilo só pode ser feito lá dentro, naquela área específica que é autorizada a ter lá o cadáver, né? Então imagina você poder entrar no metaverso e interagir né, estudar, treinar num cadáver virtual, por exemplo, né? E isso eu não estou falando de coisas que são possíveis e nem são tão novas assim, né? E aí coloquei aqui também mais uma outra publicação da Forbes aqui, só para ilustrar também as possibilidades aí que vão além, né, da telepresença, né? Vão além da consulta online em relação ao metaverso, né? Tá? E assim, o próprio blockchain, tá? O próprio blockchain vai se tornar uma solução de curto prazo aí, assim como o Pix cresceu, né? Assim como a gente usa o Pix hoje, né? A gente pode muito bem fazer solicitações de diversas aí governamentais através de blockchain. Bom, outras soluções empresariais aqui, né? A logística, né? Também as lojas, né? Também vão ser impactadas. Né? Como eu comentei, a gente consegue comprar tênis sem precisar ir na loja de tênis, né? Hoje a gente já consegue comprar roupa sem precisar provar a roupa, né? Claro que aí a gente tem várias questões ainda que estão sendo construídas em relação a isso, né? Mas você hoje em dia pode criar até uma roupa mesmo sua, né? E torná-la
real para que você use, ou você pode comprar essa roupa para o seu avatar, né? Imagine que futuramente a gente vai conseguir ter plataformas interconectadas, né? Por exemplo, o mesmo avatar que eu uso no Fortnite pode ser o meu avatar, né, dentro da experiência virtual da universidade, por exemplo. Então eu posso, de repente, comprar uma roupa, comprar um boneco, comprar algo diferente que eu possa usar nas duas plataformas, né? A gente pode até achar que isso... Qual é a real visão disso, mas a gente sabe muito bem que o ser humano gosta de ter a sua individualidade. Ele se forma filosoficamente com isso, né? Através da sua individualidade, por mais que ele haja em sociedade, né? E aqui uma outra, falando em roupa, né? Então aqui nós temos uma fabricante só de roupas digitais, né? thefabricant.com. Então, se alguém quiser dar uma pesquisada. Bom, ok. Bom, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá bom, gente? Porque eu também ainda tenho mais um compromisso logo mais. Então, eu vou falar aqui sobre como que isso vai impactar novos negócios digitais, né? Certo? Quando a gente fala em aplicativos e jogos, dentro do metaverso, a gente está falando de uma outra característica de aplicativo, que são os dApps, né? A gente tem o app, os apps. Hoje, no metaverso ou no blockchain, a gente tem os dApps, né? Que são de aplicativos descentralizados, né? Ou seja, a gente usa o blockchain para manter os dados. Então, em vez de a gente ter uma base de dados num banco de dados, né? Podemos ter sim um banco de dados ainda, mas o blockchain ele mantém as informações das interações, das transações. E dentro do contexto de contratos inteligentes é onde vem a lógica de programação, onde o programa é escrito, né? E obviamente que esses programas aqui têm as mesmas características de um programa comum, né? Certo? E os contratos inteligentes, eles são nada mais do que estruturas if else, né? Então, por exemplo, se eu compro algo, né? Se eu dou o dinheiro, se eu dou dois bitcoins para a pessoa vai lá e me dá aquele boné, por exemplo, né? Então o contrato é assim, simplesmente relações lógicas de ser então. Bom, o que que muda para o desenvolvedor, tá? O que que muda para o dev, para o desenvolvedor? Então nós temos aqui, ó, os aplicativos e os aplicativos descentralizados. Então à esquerda os aplicativos e, né, à direita os dApps, né? Então, nos aplicativos, a arquitetura que a gente está acostumado a trabalhar, nós temos sempre 3 camadas, né? E às vezes essas 3 camadas elas são distribuídas, às vezes elas ficam no mesmo servidor, ou hoje em dia a gente tem os dockers, né? Isso fica distribuído de fato na internet, mas nós vamos ter aqui front-end, back-end e as suas linguagens específicas, né? E mais o banco de dados. Então nós temos aquela ideia de 3 camadas. E temos um protocolo de comunicação entre essas camadas, que é o protocolo HTTP, né? Já nos aplicativos descentralizados, nós vamos ter o front-end, que aí tem as suas linguagens específicas também, né? Que aqui no caso eu estou exemplificando com JavaScript, né? HTML e CSS. Mas lá no back-end, eu vou ter, na verdade, uma máquina virtual, e aqui estou sendo mais específico na rede Ethereum, na plataforma Ethereum, onde nós temos uma máquina virtual que roda os contratos inteligentes, né? Então, cada programa que você cria lá dentro da blockchain, né, para que você possa fazer transações dentro do metaverso, você então cria contratos inteligentes que funcionam dentro de um blockchain. E os contratos inteligentes, nesse aspecto, dentro do metaverso, vão ser programas que ficam armazenados lá na blockchain, como vocês já observam aqui. Eu já comentei que eles são acordos digitais que funcionam como regras de ser, então, nada menos que isso, mas que são executados automaticamente, ou seja, não precisam de um viés
de algo que entre com a questão de validação, né? Você não precisa ter o banco que valide, né? Basta que as duas partes assinem, digamos assim, esse acordo digital. Obviamente, né, gente, que essa ideia de metaverso, ela tem suas vantagens e desvantagens ainda por vir, ainda para a gente desvendar, né? Mas aqui agora eu coloco para vocês algumas ferramentas que possibilitam vocês já criarem ferramentas dentro, né, programas dentro do blockchain, do Ethereum, por exemplo, né, e que vocês possam criar de fato aplicações de metaverso que façam contratos digitais, interações de contratos digitais já com base no blockchain. Ajeitando aqui. Então nós temos o próprio Ethereum, né, ethereum.org, né? E lá vocês têm documentação, tudo, para vocês criarem. Algumas linguagens já estão preparadas para isso. Nós temos a Golang, o próprio JavaScript já está preparado para isso. Python, Java, C#, acredito que já está também. E tem uma linguagem de programação específica para isso, que é o Solidity. Tá? Existe uma linguagem de programação com a interface, com a sintaxe muito semelhante à sintaxe do JavaScript. Outra ferramenta para desenvolver jogos é o Sandbox Game Maker, né? Então deixei aqui, ó, o Ethereum, né? Aí dentro da plataforma do Ethereum, nós temos aqui tutoriais, vocês podem aprender, né? Basta fazer a tradução do... Aqui a interface, a página da documentação do Solidity. E aqui o Sandbox, né? Para desenvolver jogos. Observem aqui, ó, eu estou entrando aqui na plataforma, ele promete que você pode construir jogos sem precisar programar, né? Então, qualquer pessoa que tenha vontade de criar jogos, principalmente, estou colocando aí os links também, né? Podem criar jogos aqui nessa plataforma, onde você ainda pode criar jogos, gerar colecionáveis do tipo NFT, né? E ainda pode ganhar algum dinheiro aqui com essa plataforma, né? Ok? Ele tem também a ideia do Vox Edit, né? Então você pode criar NFTs com essa ferramenta aqui e avatares, né? Ok? Claro que ele é muito simples, ele usa a ideia muito simples de, né, essa ideia de quadriculados, assim, que são a ideia de voxel, né? Assim como a gente tem o pixel no 2D, no 3D nós temos o voxel, né? Então, por exemplo, o Minecraft é um jogo voxel, que usa a ideia, né, o conceito de voxel. Ele é gratuito sim, tá? Ok? Obviamente que quando você faz alguma transação nele, aí os desenvolvedores vão ter alguma coisa, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, posso abrir aqui o mercado, ele tem alguns eventos também, então, aqui, ó, existem já alguns NFTs aqui, ó, veja bem, né, nós temos um personagem simples aqui, ó, valendo, ó, um aqui valendo $1.400, né? Ele usa a própria moeda dele, mas é uma moeda digital que, se eu não me engano, está por dentro do Ethereum também, tá? Se eu não me engano, acho que essa plataforma roda com base no Ethereum. Né? Não é essa a questão, né? A questão é que está aqui uma ferramenta que você que é designer, que gosta de trabalhar com design gráfico, gosta de jogos, você pode criar alguns jogos aqui sem, de fato, precisar programar, né? Já os nossos alunos que são programadores, querem desenvolver jogos, aí, obviamente, vão ter outros recursos lá dentro, vão conseguir ampliar mais a ideia do contexto de jogo. Pessoal, Anderson, estou chegando no final aqui. Estou chegando no final, assim como eu tinha te dito, preciso correr para outra aula ainda, né? Hoje meu dia é corrido. Mas agradeço aí, pessoal, agradeço a todos, agradeço o Anderson
e a todos os professores de TI pela confiança de me deixar vir falar sobre esse assunto. Anderson, principalmente vocês aí, Miguel também, que está sempre correndo junto, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Professor Denis, não sei se ele ainda se encontra aqui com a gente. Muito obrigado aí pela parceria de sempre. Contem comigo, né? E aos alunos, de repente, Anderson, se ficar algumas perguntas, alguma coisa que o aluno ficou alguma dúvida que eu possa ficar sem responder, depois, de repente, a gente pode fazer até uma brincadeirinha lá no rolezinho de TI, eu respondo as perguntas lá. Ok, gente? Obrigadão aí. Muito legal, professor Daniel de Oliveira, foi excelente aí a sua palestra, muito ilustrativa, eu acho que é a melhor forma da gente fazer, né? E falar, é assim mesmo, né? A gente vai mostrando, vai falando, né? E a coisa flui de uma maneira bem legal. Estou vendo aqui os elogios, né? O pessoal elogiando bastante, realmente foi muito bacana. E olha, já fica convidado aí para um próximo bate-papo, no próximo evento nosso. Esse assunto é muito interessante, né? E, como eu falei, cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Convergindo aí com o nosso mundo, né? Então já fica convidado, não só para esse assunto, né? Mas para outros também que virão aí no futuro. Tamo aí, você sabe, os alunos gostam muito de falar de jogos também, né? Eventualmente, estamos aí também. E de repente a gente faz uma aí, mais para frente, a gente pode fazer um workshop aí de como criar os aplicativos, né? Dentro do blockchain. E será que o pessoal ia gostar? Vamos ver o que o pessoal acha aí. Hã? Muito bacana, gente. Essa é a nossa estratégia é essa, né? Mão na massa mesmo, né? E está envolvido aí com tudo que é novidade, né? Em todas as áreas, né? A gente faz isso aí com a área de análise de dados, né? Com a área de programação, né? E por aí vai, né? Com os nossos especiais, né? IoT, né? Mas é isso aí, Daniel. Eu não quero te prender muito mais, porque eu sei que você está correndo aí, né? E vamos que vamos. Agradeço aí novamente sua participação aí, em nome aí também da Unigran Rio, né? Dos alunos. E vamos lá. Então, um abraço. Obrigado, gente. Obrigado por tudo aí. Bom, pessoal, agora a gente vai caminhar aqui para a segunda palestra, né? Que está marcado para 8h30, mas eu acho que o pessoal tem alguma dúvida aí, alguma coisa antes da gente iniciar a outra palestra. Eu vou só parar aqui a gravação.